Oi, Léo! Oi, Gê. Boa Tudo noite. bem? Boa Tudo? noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem? E aí, como estão? Quem tá, quem tá passando aí, que nem eu, pela volta às aulas, né? Vamos readaptar as crianças na escola. Eu vou readaptar os meus na mesma escola, mas eu sei que não vai ser fácil, né? Depois de um ano inteirinho em casa. E aí? E aí? O que a gente faz? Como é que a gente adapta esses pitucos? Oi, Mi, tudo bem? Vai nos ajudando aí. A minha é prof de educação infantil, né? Vai nos dando uma luz. Vai nos contando aí como é, quais são as dificuldades, como é que tu enxerga. Nos ajuda, né, Léo? E todo mundo vai passar por uma readaptação, né, agora. Já que a gente está vendo desse processo de quarentena aí, né, esse processo da pandemia, mesmo quem não tá entrando numa escola nova, ou quem está buscando uma escola, né, vai acabar passando por isso, né? Porque tem muita criança que está muito tempo em casa, né? Muito tempo que está sem esse contato com a escola e tudo mais, né? Então é um processo de readaptação, né? Tem aquelas que estão chegando a primeira vez, né? Então é aquelas que vão retornar, né? Então vai ser um momento assim onde vai ter isso de novo, né? E como será, né? E quantas coisas essas crianças passaram, né? Dependendo de como a família conduziu a questão do distanciamento social. Eu acho que isso pode agravar ainda mais, né? Dificultar ainda mais a adaptação, porque eu vi muitas famílias que colocaram medo nas crianças, né? Que o coronavírus, que não sei o quê, e falavam muito sobre morte na frente das crianças, sobre não poder chegar perto do outro, e aí de repente essa mesma família vai lá e vai colocar a criança em contato com outras pessoas, né? Então acho que a gente tem que ter bastante responsabilidade no que a gente fala na frente das crianças. Quem me está dizendo? A adaptação será geral, tanto para as crianças, famílias e a própria escola, é Sim, verdade, é sem dúvida, verdade. né? É. Pessoal, pedir para vocês mandarem também aí, clica no aviãozinho, né? Manda para o pessoal vir para a live aí, para compartilhar, conversar com a gente, né? E mandem também os comentários aí, né? A adaptação para mim ela é sempre tripla, né? Ela é com a família, a escola e a criança, né? Isso em qualquer momento, não só agora na volta às aulas, né? Depois de toda essa da pandemia e tudo mais, né? A gente ainda está nela, agora tem a vacina aí que vai demorar um bom Aulas. tempo para chegar para todo mundo, né? Então é um processo que está vindo, né? Mas é um processo de adaptação, ele tem que ser visto desses três pontos. Porque muitas vezes a gente foca só na criança e tá bem na escola e tudo mais, e a gente esquece da família. E é um processo que é difícil para a família às vezes, né? A gente comentou na live passada que a escolha de uma escola tem que ser uma escolha muito segura, porque a escola é a extensão da casa, né? E tem que ser segura ao ponto de eu conseguir, por exemplo, ir trabalhar e fazer minhas atividades e estar tranquilo que o meu filho, minha filha estão lá, estão bem, né? Então, a escola também tem que acolher essa família, né? Tem que ser um momento onde a gente vai trazer essa segurança para a família, né? Que automaticamente vai trazer essa segurança para a criança. Então, tem que ter esse olhar, né? E também a gente tem que ter o olhar da sala de aula ali, né? O professor está recebendo mais um aluno, como é que esse aluno vai estar lá, né? Como é que esse aluno vai se adaptar com os colegas, né? Com a rotina da sala de aula, porque a rotina da escola geralmente ela é muito diferente da rotina de casa, então tem todo esse processo de adaptação. Ele é um processo triplo, né? A gente tem que ter o olhar para a criança, para a família e o olhar para a escola também, né? É verdade, é verdade. É uma adaptação para todos, né? E, então vale muito, ao mesmo tempo que a família e a criança estão conhecendo a escola está conhecendo a criança e a família, né? Então a escola vai começar a entender como é que os pais conduziam as situações em casa. E aí, por isso que a gente falou tanto na última live, na importância de a escola ser essa extensão. Porque de nada adianta, por exemplo, eu pôr o meu filho numa escola Montessori se eu não prego isso em casa. Ou eu vou deixar meu filho numa escola que tem uma abertura para que a criança se suje, sendo que em casa ela não podia, né? Ela ouvia muito, não faz isso porque tu vai te sujar, vai sujar tua roupa. Como é que essa criança vai enxergar quando de repente ela pode fazer isso?
Enfim, são os dois lados sempre. E a criança, ela precisa ser muito respeitada, né, Léo? É um momento muito delicado, é um momento muito importante, é uma grande mudança. Para muitas crianças, é a primeira vez que sai do ambiente familiar. É uma situação delicada e que vai deixar marcas. E a gente precisa se esforçar ao máximo para que essas marcas, para que esse estresse conduza para algo positivo. E não para um bloqueio quanto à escola. Esse início vai marcar esse processo escolar, né, que a criança tem aí lá, sei lá, 20 anos talvez pela frente de estudos, no mínimo. E como é que a gente conduz isso para que seja agradável para ela? Essa relação que a gente tem com o estudo, né? Porque justamente como tu comentou, a educação infantil é o início de toda uma vida acadêmica. Passa lá ensino fundamental, ensino médio, né? Depois ensino superior, né? A gente passa 25, quase 30 anos, às vezes, estudando, contando todo esse tempo. Qual é a relação que a gente tem com isso, né? A gente adulto tem com isso? Qual é a relação que a gente passa para a criança? Como é que eu vou querer que depois o meu filho tenha uma relação saudável com a escola lá no ensino fundamental, depois lá no ensino médio, né? Qual é essa relação que a gente faz desde o início? Qual é essa importância que a gente dá? Qual é esse olhar que a gente traz sobre isso? Lembrando, né, a educação infantil é um momento muito importante na vida, né? Para mim é o momento mais importante de todos, né, esses 7 primeiros anos ali. Então, qual é a relação e a construção que a gente está fazendo desde cedo, levando a criança, né? A criança ajudou a escolher a escola, teve voz, não teve voz. Esse tempo de adaptação, ele foi conversado em casa com antecedência, ele foi, né, falando para ela, a gente vai para a escola tal dia, a gente vai fazer assim, vai ser assado, como é que vai ser, passando isso para ela, como é que está sendo feito isso. E é importante a gente ter a criança envolvida nisso, porque ela é a figura central, ela que vai passar muito mais tempo na escola, ela que vai estar ali todos os dias, ela que vai estar ali convivendo, né, com a turma, convivendo com os colegas, com a professora, com todo o ambiente escolar. Então é importante a gente envolver ela nisso, envolver ela nesse tempo, todo esse passo a passo, isso é muito importante, né? É verdade, é verdade. A gente vê muito, especialmente aqui no Brasil, né? As escolas, elas conduzem de uma forma geral como se o momento mais importante do estudo de uma vida fosse a graduação. Então, as escolas tradicionais, em sua maioria, elas se voltam a ser extremamente conteudistas para que as crianças passem no vestibular e poucas pessoas se preocupam e têm esse olhar atento com a educação infantil. E é essa base da educação infantil que, na verdade, vai repercutir lá na frente nessa criança ter uma capacidade de escolher uma graduação, ou essa criança, ela aprendeu a estudar, né? Ela aprendeu a aprender, não a estudar. Ou ela vai ser uma criança que só vai decorar porque é o que a escola cobra, né? Como é que foi essa base? Então, essa base, esses primeiros aninhos aqui até os 7 anos, é mais importante, talvez, do que aquele momento lá de ensino médio onde é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Né? Porque, como eu digo, é macaco treinado. Ensinar macaco, todo mundo ensina. Agora, ensinar a pensar, gente, eles aprendem agora. São as experiências do agora. É a lama, né? Não é o ficar passando por cima de letrinha e contornando o A. Mas são as experiências que o corpo inteiro, a criança aprende com o corpo inteiro. Então, é o pisar na lama, é o se encher de areia da raiz do cabelo até a ponta do pé, a tinta, a massinha, a argila, enfim. A criança, ela precisa disso. E não de contornar a letra ou pegar uma letra na mão e saber que aquilo é o A. Hora ou outra, eles vão aprender isso. Mas essa experiência corporal, essa vivência de mundo, experimentar o mundo com todas as sensações, isso ele só tem na primeira infância. Né? Então, volta lá. Como é que a gente escolhe uma escola? Volta lá na live anterior. A gente precisa saber escolher a escola para definir as nossas prioridades, para conseguir fazer uma adaptação numa escola que vá levá-los para frente. Vamos ver aqui o que a Mi está nos dizendo. Exatamente. Acho mega importante contato direto do professor com o responsável pela adaptação. Inclusive, não vejo problemas em adaptar uma criança com um adulto próximo. A ideia não é frustrar, e sim criar laços.
esse primeiro momento é importante para a criação do vínculo. Nossa, perfeito, né, Mia? Isso aí Sim, mesmo. A criança, no momento sim. que ela criar o vínculo com o educador, vai ser muito mais fácil. Depois do vínculo criado, da confiança estabelecida, essa criança vai estar segura e aí vai. Mas ela precisa de um tempo para isso, né? E cada Sim. criança vai ter o seu tempo. Isso é importante, né? A gente entender o tempo dela. E também entender o processo de adaptação da nossa parte. Muitas vezes os adultos querem o quê? Fazer adaptação em 2 dias, botar a criança num dia lá, no outro dia já tá tranquilo, aí no terceiro dia já deixa a criança o dia inteiro na escola e não sei o quê. Tá, mas quem é a pressa? De quem é esse processo? Né? Será que a criança está pronta para isso? Será que a criança vai entender esse nosso tempo? Ah, não, eu não posso parar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, não é assim que funcionam as coisas, né? Se a gente pensar, quando a gente começa uma coisa nova, qualquer coisa, seja academia, seja um curso novo, às vezes a gente não consegue chegar e fazer. A gente tem um tempo, né? A gente às vezes pesquisa, lê antes, se informa, vai atrás, para depois conseguir chegar lá e fazer essas coisas. E a criança também, ela não vai chegar primeiro dia na escola e se sentir super em casa. Claro, tem crianças que são assim, mas mesmo com essas crianças, a gente tem que entender o tempo delas. Eles estão saindo do ambiente familiar, a maioria das crianças, né? Claro, a minha opinião é que a criança tem que ir para a escola depois de 1 ano, 2, né, de idade. Claro, a gente sabe que tem criança que 4 meses está na escola já, mas a criança passou um período em casa, passou 1 ano em casa, então ela está familiarizada com aquele espaço, com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela rotina. E aí ela vai para um espaço onde tem pessoas diferentes, onde a rotina é diferente. Mesmo que ela se sinta enturmada já no primeiro dia, vai ser um momento de troca para ela. Então tem que ter esse tempo, tem que dar um momento para ela conhecer, para ela experimentar o espaço. E às vezes esse tempo, daqui um pouco no primeiro dia, vai ser 1 hora e a gente vai para casa. Né? Mesmo que às vezes a criança quer continuar lá muito tempo, mas para a gente ir aos poucos. Dá esse 1 hora para ela conhecer o espaço, a sala de aula, né? Conhecer o pátio, conhecer os colegas, conhecer a turma. Né? Daqui um pouco, no outro dia, ela vai para lá, fica um pouco mais tempo e lancha com eles. Daqui um pouco, no outro dia, fica mais tempo e acaba, sei lá, fazendo uma música junto. Sendo gradual. Justamente para ela ir se acostumando com esse espaço, ela ir se acostumando com esse ambiente, com as pessoas, porque às vezes a gente vai lá, por exemplo, na segunda-feira, e segunda-feira foi um dia que eles passaram o dia no pátio. Mas daqui a um pouco na terça tem mais atividade dentro de sala de aula, e aí ela vai estranhar, porque ela achou que ela era só pátio. Então por isso é importante ser gradual. Por isso é importante ter um tempo, não vai ser em 2 dias que a gente vai simplesmente levar ela lá 1, 2 horas e no terceiro dia, às vezes, leva uma semana, um mês, depende da família, depende da criança. E é importante esse tempo. Né? E Nossa, esse tempo ser organizado com eles e organizado com a gente. Porque não adianta eu estar lá na escola e tal, eu tenho só 2 horas para ficar aqui, ou eu tenho que sair, porque eu não sei o quê. E aí, não, vamos se organizar. A gente sabe, ó, as aulas vão começar lá em 1º de fevereiro. 1º de fevereiro não quer, sabe, lá dia 13 de fevereiro. Né? Então, olha o tempo que tem, olha o tempo que eu tenho para me organizar, para conversar com meu chefe, ou sei lá, eu para tirar férias, ou conseguir uma licença de uma semana de folga. Cara, a gente tem que fazer isso. É importante a gente entender que o adulto que é responsável por esse processo, né, de controle do tempo dela, do controle da nossa disponibilidade. Então é importante isso, né? A hora relógio é nossa, né? A criança não tem esse negócio de ficou 15 minutos, ficou 1 hora. É a necessidade dela. Então precisa também que a gente deixe muito claro para essa criança que se ela precisar dos pais, do adulto referência que está adaptando essa criança, ela pode ter acesso a essa pessoa, né? Ela não vai passar por uma porta e estar enjaulada e presa lá dentro. Então a criança ela pode ir e vir algumas vezes. E isso é demorado, gente. Quando eu adaptei a Juju na escola, ela foi com 3 anos e meio, por aí. E o Matias era bebê. E eu não tinha quem deixar o Matias. Eu passei, acho que no mínimo uma semana com ele na recepção da escola, esperando a adaptação dela. E foi gradual. E aí eu tenho uma história de um amiguinho da Juju que a adaptação foi linda na primeira semana, onde era tudo novidade. Ele adorou o parquinho, ele adorou as atividades, foi tudo incrível. A primeira semana foi... nem a mãe acreditava.
A partir da segunda semana, quando já não era mais novidade, ele já tinha explorado todos os espaços da escola, aí ele começou a sentir a necessidade do vínculo. Então isso também pode acontecer. Né? A criança ela se deslumbrou com o novo, ela curtiu tudo que ela podia do espaço, e aí quando ela precisou do vínculo, esse vínculo não estava estabelecido. E aí aconteceu que essa criança foi forçada a ficar, e isso gerou marcas nele até hoje. Então precisa ser muito cuidadoso. Por tudo que a gente vê, eu acho que assim, um mês é um tempo mínimo para a gente estar atento, né, Léo? Mesmo que essa criança já esteja ficando o período, sei lá, 4 horas, se é uma criança de meio turno, ou já esteja ficando o dia inteiro, é bom a gente estar atento às reações dela em casa. Como é que ela está chegando em casa? Está chegando muito estressada, chorando por tudo? Vamos buscar o que pode ter acontecido na escola, ou se é o simples fato do novo, ou está muito cansada. A gente precisa aumentar as horas de sono para que essa criança se mantenha mais tranquila, ou realmente é uma insegurança que está acontecendo e quando ela chega em casa, ela estoura, né? Aquele clássico, ela estava bem até a mãe chegar. Por que isso acontece? Porque quando a mãe chega, a criança consegue realmente demonstrar os seus sentimentos. E aí, como é que a criança demonstra isso? Chorando. Então, a gente tem que estar muito atento. Por isso que é importante o papo que sempre volta do conhecer a nossa criança. A gente precisa conhecê-los para pegar nos mínimos sinais que algo pode estar errado ou pode não estar indo bem. A criança dificilmente ela vai chegar em casa e vai dizer o meu dia não foi bom. Não, a gente vai ir pescando nos pequenos atos, né? E também é importante observar, por exemplo, tem escolas que o pai não entra de jeito nenhum, né? Fica lá sentado na sala de espera e a criança simplesmente passou daquela porta para dentro, o pai não entra. E tem crianças que sentem a necessidade dessa referência mesmo dentro da sala de aula. E a escola tem que permitir isso, porque não adianta simplesmente no primeiro dia, mesmo que a criança fique 1 hora, eu fico lá de uma porta, daquela porta em diante ela entra sozinha. Tá, e quem é a referência dela? Quem é que ela sente segurança? Quem é que vai transmitir isso para ela? Então é importante ter essa relação até dentro da escola, assim, como é que eles fazem isso, né? Tem criança que vai tranquilamente entrar na escola e o pai às vezes vai ficar sentado ou no pátio ou na rua. E tem criança que vai precisar da necessidade do pai e da mãe mais próximo, mesmo dentro de sala de aula, mesmo dentro brincando, né? Então é importante também ver isso com a escola, porque não é simplesmente a partir daqui eu fico e tu vai. Né? Essa construção de confiança leva tempo. Então, e a imensa maioria das escolas, né, os pais não entram. Pouquíssimas permitem pais em sala de aula. Eu até entendo da dificuldade de fazer isso, porque tem outras crianças, né? Mas tem crianças que precisam disso, que só vão conseguir se vincular a outro adulto, tendo a presença segura, né, do adulto referência, seja pai, mãe, avó, enfim, não interessa, né? Então, a gente precisa questionar, talvez, quando vai matricular uma criança, ok, a adaptação é feita com o pai do portão para fora, mas e se o meu filho sentir muita necessidade, eu vou poder entrar ou não? E se disserem que não, talvez já é um fator excludente, né? Porque já não está fazendo aquele triângulo que a gente conversou, que é escola, família e criança. E até para pensar, né? Por que será que o responsável não pode entrar em sala de aula? Né? O que será que a gente não pode ver lá dentro? Né? O que será que a gente não pode estar em contato? Será que a gente não pode estar em contato com a professora? Será que a gente não pode ver como é que é a rotina de sala de aula? Né? Qual é o medo, entre aspas, que daqui a um pouco tem é que a gente está lá? Isso é importante também ver. Mesmo que às vezes a gente não entre na adaptação, mas daqui a um pouco, se eu quiser entrar na sala um outro dia e participar, conhecer, observar, sentar com a coordenadora grudada no meu braço, a diretora grudada no meu braço ali, né? É importante ter esse espaço. A escola, lembre-se, a escola é uma extensão da casa. Sim. Na tua casa, se é na minha casa e a minha família vem, a minha família pode entrar, eles não ficam no portão de fora e eu só converso pela janela. Não! Então é importante ter esse olhar. O que será que está acontecendo ali, né? Então isso é importante perguntar, que nem a Gia comentou, lá na entrevista, lá quando a gente está começando a querer conhecer as escolas. Porque daqui a um pouco, se para mim é importante eu entrar em sala de aula e lá nessa escola não pode, de jeito nenhum, tá, então essa escola eu já risco da minha lista. Não é a escola que eu quero. Então isso é importante lembrar, né? Não, e falando em questão de segurança também. Porque a criança ela só vai se sentir segura se os pais estiverem seguros.
Daqui a pouco tem uma família em que os pais só se sentirão seguros estando em sala de aula. E a partir do momento em que o pai ou mãe, ou o responsável, ele é barrado de entrar, esse pai ou essa mãe vai ter uma insegurança. E essa insegurança vai chegar na criança. Então, uma criança que talvez estivesse segura, no momento que a mãe foi barrada, a mãe se sentiu insegura, isso vai chegar na criança. Podem ter certeza que se os pais não estiverem bem decididos e bem seguros, a criança vai absorver aquilo. Deixa eu parar aqui, Leami. Exatamente, é importante esse contato. Na minha opinião, no primeiro dia, seria fundamental essa presença do adulto, para que o próprio adulto consiga criar vínculo também. Ah, verdade, perfeito, meu. Os pais responsáveis precisam ter vínculos com o educador, né? Determinadas escolas proíbem o contato do professor com a família. Isso é extremamente prejudicial, ao meu ver, pois não se consegue criar parceria. É verdade, né? Tem coisas que eu acredito não tenho essa experiência, mas o que eu construí ao longo do tempo e de vivência de escola com as crianças, que a minha é muito pequena, né? A Juju teve 1 ano e meio de escola, agora 1 ano de pandemia, então. Mas me parece que o professor precisa ler a família também. Não só como a família precisa conhecer o professor, o que é um pouco mais simples, mas o professor precisa ter esse contato para a família para entender, às vezes, por que essa criança reage desse jeito, como é que os limites são impostos para essa criança em casa. Né? Por que ela não aceita os limites da escola? Ou por que essa criança é tão quieta e cede sempre para o colega? Né? Para a gente conseguir fazer esse trabalho de engrandecer e empoderar uma criança, precisa ter essa troca. Muitas vezes a criança passa mais tempo com o professor do que em casa. Essa é a nossa realidade hoje em dia, né? Crianças que só vão para casa para dormir. Então, isso se torna ainda mais relevante e importante, essa troca com o educador. Sim. É importante também ver, quando a gente vai buscar uma escola, como é que é feita a anamnésia, né? Se é feita, por exemplo, com a professora ou se é feita por um outro funcionário da escola, depois passa isso para a professora, porque é justamente isso, a gente conhecer o aluno. Cada criança é única. E cada criança é única dentro daquele espaço que ela convive, que é a família. Então a gente entender o processo de gravidez, como é que foi, se foi planejado, não foi, como é. Todo esse processo, desde o nascimento, se a criança é maior, se engatinhou, não engatinhou, conversar com a família sobre isso, sentir isso da família. É diferente de eu simplesmente pegar uma folha e ler algo que alguém escreveu para mim. Né? E ao meu ver, a pessoa que vai estar muito mais em contato com a criança ao longo dos dias é a professora. É muito mais do que eu, que sou psicólogo, que vou 2 vezes na escola, ou a coordenadora pedagógica, ou né, quem seja que faça a entrevista. É importante a professora fazer essa entrevista. Ela participar disso, ela conversar com ela ouvir dos pais, os pais ouvir ela, que daí tu já está construindo um vínculo ali entre professor e família. Né? Então é importante isso. Claro que tem muita escola que tem medo disso, mas claro que eu sei que é um equilíbrio, assim, por exemplo, a família, daqui a um pouco tem o WhatsApp da professora e no meio da noite manda uma mensagem. Não, a gente tem que ter o respeito pela privacidade do funcionário, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter e tem que ter esse vínculo. A professora tem que conhecer a família, conhecer a criança para partir desse olhar. Depois, com o convívio diário, ela vai conhecer a criança a partir do olhar dela. Mas o primeiro olhar que ela tem que ter é da família, né? Isso é muito mais importante, né? Até para entender, em determinada situação, por que a família está enxergando essa criança diferente da forma que eu, educador, estou enxergando. O que está acontecendo aí? Né? Como é que agora a gente vai se juntar para tentar construir alguma coisa? Porque às vezes acontece de a criança reagir de uma forma, né? Às vezes comenta-se ser uma criança na escola e ser outra criança em casa. O que está faltando em um ambiente ou outro que ela está sendo vista de forma diferente, né? Por que uma criança é extremamente tranquila na escola, talvez porque ela está sendo muito respeitada, e em casa é uma criança que chora o tempo todo porque os pais estão sempre podando, não deixam que façam, ou enfim, estou supondo uma situação. Então, para mim é de extrema importância essa conversa, mesmo que ela aconteça, talvez, em encontros de corredor ou por WhatsApp, como a gente sabe que isso existe hoje em dia, né? Tem professores que têm contato por WhatsApp com as famílias, por redes sociais, mas que exista essa abertura para que ocorra dentro da escola e, por que não fora, se for aceito pelo profissional. Né? Se para o profissional está ok. Há pouco tempo atrás, existia uma barreira, né? Que
O educador fora da escola não podia ser contatado. Mas por quê? Né? Eu tenho caso de amigas que ficaram amigos de professores, que criaram relações, e enfim, e aí isso vai ser muito particular. É bacana de olhar, assim, por exemplo, nas escolas Waldorf mesmo, né, que seguem bem a pedagogia Waldorf, a professora ela acompanha o aluno desde a educação infantil ali, né, geralmente até o quinto ano, sexto ano do ensino médio ali, né. Então, se a criança entra no pré ali, né, que é com geralmente 1 ano e meio, 2, né, a professora vai seguindo ele até os 5, 6, 7 anos, né? Acompanhando aquela turma inteira, né? A turma vai passando de ano e a professora junto. E se cria um vínculo tão forte, às vezes, com essa professora, que ela, por exemplo, ela convive na casa das crianças, né? Como um amigo da família. Né? Vai lá, janta, vai lá, almoça, vai lá tomar um chimarrão para de gaúcho, vai lá conviver com essa família, né? Porque eles têm esse senso de comunidade, que a educação ela é de todos. Não é simplesmente de um espaço físico escola, de um local casa. A educação ela é uma educação social. É através da sociedade que elas vão aprender, através desse convívio. E eles vão nos ver. Né? Se, por exemplo, se a gente... Claro, Porto Alegre é uma cidade muito grande, mas pega uma cidade do interior, se eu estou andando na rua, indo no supermercado, sentado na praça tomando um chimarrão, cara, a criança vai conviver com o professor, vai ver ele ali. Então, vai ser esse ambiente educacional muito maior. Porque a educação ela não dá só na escola, nas paredes da escola, ela é muito mais ampla. Então é importante a gente ter claro isso, né? Tudo o que eu faço é educativo. E tudo que eu faço em qualquer lugar, não só dentro da escola. Então, na rua, então isso é importante, né? Nossa, muito, muito. A educação, ela é um todo, né? De novo, esse equilíbrio, família, escola, criança, todo mundo junto com o mesmo objetivo, de que essa criança seja encorajada, empoderada e voe com as suas próprias asas, tendo um ninho seguro lá embaixo, né? Andando junto, que esteja sempre junto com o mesmo objetivo. Ou então, né, eu acho que vejo muito, e por tudo que eu conversei, e fui buscar escolas de novo, então conheci muita escola agora nesse período de final de ano, e o que eu vejo é que os professores não têm uma preparação para a adaptação escolar. Né? A escola, de novo, que a gente conversou daquela educação continuada, que precisa existir, a formação, continuada dos professores, precisava ter algum módulo de adaptação escolar, gente. Cara, é o momento mais, é um marco na vida dessa criança. Esse professor, ele precisa saber como agir, né? E se a escola tem uma metodologia específica, como é que a metodologia vê essa adaptação? Então, vamos treinar esse professor para isso. A gente passou por uma situação terrível com a Juju de adaptação ano passado, que eu cheguei a precisar, eu troquei ela de turno, porque com aquela professora eu percebi que não teria como. A professora dizia para ela que ela não precisava chorar. Na melhor das intenções, né? A professora dizia, não precisa chorar, tá tudo bem. Aí chegou o ponto que disse para ela que menina bonita não chora, tu fica tão feia quando tu chora. E aí, bom, aí isso tomou uma proporção enorme dentro da escola, porque a Júlia consegue verbalizar tudo, e ela chegou me contando essa situação. Então, assim, uma criança que estava adaptada na escola, que queria voltar no início das aulas, que voltou muito feliz, de repente começa a chorar. Então, assim, algo tem, né? Aí comecei a conversar com ela, a gente chegou nesse ponto de descobrir. Ela me contou que isso tinha acontecido. Aí eu levei para a escola e disse, gente, isso não é aceitável uma professora falar isso. Aí levou-se para a psicóloga da escola e chegou a ser questionado se ela realmente teria dito isso ou se eu tinha entendido e interpretado e passado isso para ela. Então, assim, vocês imaginam o que eu não causei nessa escola para que a gente conseguisse conversar e entender o que estava acontecendo. E, por fim, passamos a Juju para a turma da manhã, que fazia mais sentido, faz mais sentido para nossa rotina, e tudo ficou tranquilo. Então, vejam o quanto um professor impacta numa criança. E aí, há pouco tempo atrás, né, quando nós éramos pequenos, a gente dizia que era feio questionar professor, era feio os pais quererem defender o filho, mas, gente, a gente precisa defender sempre, sempre, ainda mais crianças pequenas. Né? Imaginem vocês se eu levo isso adiante e ela passaria 1 ano convivendo com uma educadora assim, não fosse a pandemia que depois acabou com tudo, não conviveria de qualquer forma.
Mas imagine a situação se tivéssemos levado isso adiante. Será que essa professora não ensinaria para a criança que chorar é feio e ela nunca mais ia chorar na vida dela? Que marca emocional um professor pode causar numa criança com uma frase, duas? Imaginem vejam o quanto é pesado, né? Então a gente precisa estar sempre atento. E aí foi muito importante a forma como a escola recebeu isso, né? Como assim, no caso da Juju, a comunidade escolar se mobilizou com a situação. Então, assim, no fim das contas, a secretária estava sabendo, o senhor que recebe as crianças na porta estava sabendo, e estavam tentando que, quando ela passou para o turno da manhã, que aquilo fosse diferente, para que demos um ponto final, vamos começar de novo. Então, todo mundo se mobilizou ao redor dela, e isso é muito importante, né? Porque eu e o Léo, a gente fala que tem vontade de abrir uma escola, né? Mas a gente não tem controle sobre todos os profissionais. E isso pode acontecer. Só que o importante é como a escola vai reagir a isso. É como todos os envolvidos vão enxergar a situação. Vão passar a mão na cabeça do professor porque está confortável, o professor está contratado. O que a escola vai fazer? Né? Isso é muito, muito, muito importante. Se tivessem reagido de forma diferente, possivelmente eu teria tirado ela de lá. Mas é isso. Esse olhar é importante, como a gente falou na live passada, né, da equipe, né? Porque a escola é muito mais os professores do que, às vezes, o proprietário da escola. Porque o proprietário tem a visão pedagógica, tem a visão, né, ideológica da escola, mas ele não está em sala de aula. Não é ele que convive 10, 11, 12 horas com as crianças. Quem faz isso são os professores. Então, a equipe tem que ser muito bem preparada, né? A equipe diretora, né, de gestão da escola tem que preparar a equipe pedagógica, ali, os professores, os auxiliares e tudo mais, muito bem. Isso é importante a gente ver quando vai escolher uma escola. Como é que é feito isso? Né? Porque uma coisa, por exemplo, eu ganho da parte da pedagogia Waldorf. Cara, eu entendo, eu falo, tá, mas as professoras fazem isso, elas vivem isso, elas entendem isso, porque daí não adianta. Ou vou abrir uma escola Montessori, por exemplo, eu entendo, eu vivo isso, talvez meus professores não. Tá, então a escola não é Waldorf, não é Montessori, é só o nome, porque quem de fato faz a escola e faz a escola se movimentar é os professores, né? O auxiliar de educação e o professor de turma, né? Eles que fazem isso no dia a dia. Então é importante a gente questionar isso lá no início, né? Esse olhar, eles que vão ter muito mais do que a gente. Então isso é importante. E aí, como é que a escola deixa passar, né, um profissional assim? Essa é a questão. Aí a gente, naquele momento, a gente se questionou muito, e aí o que chegou-se à conclusão foi, ok, o professor ele pode ter a teoria, mas ele pode não ter a prática. Né? Então, assim, conhecer todas as teorias não é suficiente. É muito difícil isso. Eu entendo que para uma escola selecionar um profissional deva ser algo muito difícil. E aí depois que aquele profissional está lá, que as crianças já têm vínculo, né? Precisar mexer nisso, como é que faz? Escola é algo muito delicado, né? Os gestores precisam ter a consciência da responsabilidade que eles têm de futuro do país, gente, né? Os gestores precisam estar atentos nos mínimos detalhes. Um professor que pode ser muito bom para trabalhar numa escola, ele pode não ser tão bom na outra, porque ele tem uma visão de infância diferente, mas a escola ela precisa encontrar os profissionais porque ela busca, porque ela prega, né? Para que os professores consigam aplicar o que é prometido. É difícil, né? Pessoal, vamos retomar aqui mais ou menos. Eu vi que chegou gente nova aí, um passo a passo para entender assim, né? A adaptação, essa que a gente está comentando, é muito claro, muito mais na educação infantil, mas, por exemplo, quando a criança sai da educação infantil e vai para o ensino médio, o ensino fundamental, também é uma adaptação. Claro que muitas vezes no ensino fundamental a criança tem que, a partir de amanhã, já começar de manhã e passar o dia inteiro na escola, não tem esse tempo todo desse processo de adaptação muito mais tranquilo. Mas é importante a gente, família, né, responsáveis por ela, passar essa segurança para ela, passar que de fato a gente se sente confiante com o espaço, se sente seguro com o espaço, que a gente vai estar ali para colher o sentimento dela, para entender o sentimento dela, para validar os sentimentos delas. As crianças pequenas, que nem a gente comentou, elas não vão falar sobre isso, mas elas vão expressar isto, seja na rotina, seja na hora de comer, na hora de dormir, tudo isso a gente vai observar, né?
As crianças ali, por exemplo, do ensino fundamental, elas já vão conseguir expressar isso de uma certa forma. Então a gente tem que ter esse olhar. Esse olhar não é um olhar julgador, não é um olhar que diz, puta merda, tô louco para fazer essa adaptação, que eu tenho que trabalhar e tu não se adapta nunca. Não, não adianta. A gente tem que entender que esse processo é com calma, que é com tempo. O tempo de cada um é diferente. Mas o filho do fulano em 2 semanas já não... Pode ser o mesmo irmão gêmeo, nascer no mesmo dia. Um se adapta em uma semana, o outro leva 2 meses. Cara, não interessa, que é o tempo deles. Isso é importante, né? O tempo deles. A gente tem que ajudar a criança a se organizar. E isso desde as crianças pequenas. Por exemplo, se a escola usa uniforme, antes de ir para a escola, ajuda ela a separar o uniforme e ajudar ela a separar o uniforme. Não é tu deixar a mochila pronta, o uniforme pronto, a criança vai lá, pega e sai, tu enfia no carro, põe o cinto. Não. Convida ela a ajudar a mochila, a ajeitar a mochila, separar a agenda, né? Tem escola que pede lanche, às vezes uma fruta, ajuda a separar a fruta, qual é a fruta que ela quer levar. Isso é importante, porque a escola, ela começa a se organizar em casa. Esse processo de ir para a escola começa antes. E isso é bom fazer sempre, não só na adaptação, né? Todos os momentos Todos os é dias. importante fazer esse processo, porque a criança vai se sentindo parte daquilo. Porque não é simplesmente um local onde o pai e a mãe escolheram, né? O responsável dela escolheu. Simplesmente enfia a roupa nela, enfia ela no carro e larga ela na porta da escola, fecha a porta da escola, vai embora e volta às 6 da tarde. Não! É Não, importante a gente envolver ela nisso, né? né? Imagine a situação, se põe no lugar, né? Empatia, gente. Tu tava lá com os teus pais, com as pessoas que tu gosta muito numa reunião de amigos, simplesmente alguém te pega pelo braço com pressa e vamos, 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 porque a gente tem que ir, agora tu vai ficar aqui porque eu vou trabalhar, eu te busco no final do dia, tchau. Como assim, né? Isso é muito diferente dessa criança ter feito todo o percurso, ter participado de tudo. Então, se vai para a escola de manhã cedo e precisa acordar cedo e vai gerar correria, a gente precisa que essa criança durma mais cedo, para que ela acorde mais cedo, para que o tempo dela seja respeitado. Então, se ela vai caminhar um passo depois do outro até o carro, a gente precisa calcular esse tempo na nossa rotina, porque o horário relógio é nosso e não dela. Né? Então, eu vou ter que me organizar para esperar o passo na frente de passo até que ela chegue no carro. Né? Ou tá muito complicado, então, ok, a gente senta e conversa. Mas a criança ela precisa ser respeitada ao longo de todo o processo dela. Como é que é o acordar dessa criança? Ela é arrancada da cama, né? Eu vi muito isso acontecer. Crianças que são arrancadas da cama vão para a escola até de pijama, às vezes, o uniforme vai na mochila, entrega aquela criança e, assim, o professor que se vire. Gente, como assim? Né? Como assim? E a sensação de abandono dessa criança, por mais que ela se habitue com isso, o que ela está construindo de ideias, de visões de vida de um pai que pega ela no colo dormindo e deixa na escola? Será que essa criança não vai ter uma sensação de abandono? Né? O que ela vai enxergar disso futuramente para as relações pessoais dela? Então Quais é as isso. decisões que ela está tomando sobre isso, né? Sobre ela, sobre a Exatamente. vida, sobre o próximo, né? Então isso é importante, né? Muito, E muito essa importante. questão Então, de combinados, por exemplo, se eu combino com ela que vou buscar ela depois do lanche nesse dia, que ela está fazendo a adaptação, é depois do lanche que eu tenho que buscar. Né? Eu não sei qual era o lanche. Pergunta para a professora, qual é o lanche, o horário do lanche de você? É às 4. Tá, às 4 horas eu tô lá. uhum. Né? E isso é Eu tinha uma importante. reunião, a reunião atrasou. Gente, qual é a tua prioridade de vida? A Isso. tua prioridade é agradar o cliente ou é o desenvolvimento saudável do teu filho? Né? Então, assim, eu tenho uma reunião, me desculpa, eu combinei com o meu filho que eu preciso buscá-lo às 4 horas. Eu vou precisar encerrar essa reunião agora. E, assim, se forem pessoas emocionalmente estáveis, com certeza vão te valorizar por estar fazendo isso em respeito à tua criança, né? Tenham muito claro quais são as prioridades, organizem agendas de dia para que isso não aconteça. Se aconteça, prefiram desculpar-se, ou melhor, agradecer pela compreensão do cliente ou do chefe, do que desculpar-se com o seu filho, porque a marca que vai deixar nele vai ser profunda. Essa criança, ela pode, a partir de eu lanchei, meu pai não chegou. Aí eu jantei, meu pai não chegou. Será que amanhã ela não vai, ela talvez resista? Pode acontecer que ela não queira entrar na escola. Porque meu pai não cumpriu o combinado de me buscar na hora do lanche. Vejam como isso é marcante. Talvez, pode ser que em 2, 3 dias isso passe, talvez não.
né? Então, assim, ou se eu vou me atrasar, então, pelo menos, uma criança que já está bem adaptada, liga para a escola, né? Pede que alguém vá lá e converse com essa criança. É uma coisa muito urgente, não posso ir de jeito nenhum. Liga para a escola, faz essa criança saber o que está acontecendo, né? Eles precisam ser envolvidos em todos os processos, é a vida deles. Eles não são bonequinhos que a gente monta uma casinha lá e coloca sentadinho na cadeira, coloca na cama, leva para a escola. Eles têm sentimentos e eles estão decidindo e construindo a visão de mundo deles hoje, a partir dessas nossas ações em relação ao ambiente deles como um todo, né? Isso serve também para deixar na casa da avó. Se eu digo que eu vou buscar tal hora, eu preciso buscar na casa da avó nesse horário. Não só a escola. Sim. Sim. Mas... E importante também, por exemplo, assim, no processo de adaptação, que seja feita sempre a mesma pessoa, né? Seja o pai, a mãe, a avó, quem for. Essa pessoa que vai buscar, vai lá todo dia, seja a mesma pessoa. Porque também para ela passa uma confiança. Né? Porque daqui a um pouco, no primeiro dia foi a mãe, no segundo dia foi a avó, no terceiro dia foi não sei quem, né? Então, mas quem é que está fazendo esse processo junto com ela? Quem é que está acompanhando esse processo junto com ela? Se essa pessoa, geralmente a gente faz o quê? Vê qual é a pessoa da família ali, né, o responsável dela, que tem mais disponibilidade, ou daqui a um pouco conseguiu uma folga naquela semana, ou daqui a um pouco tirou 2 semanas de férias para isso, né? Se organizem em casa para que esse processo seja muito mais tranquilo, porque daqui a um pouco ele vai ter que ficar às vezes 2 horas sentado lá na escola esperando, né? E aí daqui a um pouco tem gente que não consegue, porque tem horário para cumprir, não sei o quê. Ou daqui a um pouco larga a criança na escola, já pode se retirar, mas passou meia hora e a criança sentiu necessidade, tem que voltar lá de novo. Então é importante a gente ter esse horário muito mais flexível. E a gente entender isso, né? Que é o tempo dela. Então, se organizem em casa, conversem em casa quem é que vai fazer, como vai fazer, quem é que tem mais disponibilidade. Isso é importante, né? É verdade. A Mia está dizendo aqui, a criança pequena vive o período concreto. A sensação do abandono deles é indescritível. E é um período tão lindo, não podemos deixar virar uma frustração, né? Imagino a mim em sala de aula vendo crianças que os pais combinam uma coisa e descumprem, né? E sobre a frustração, eu escuto muita gente me fala, mas ele precisa se frustrar para aprender. Gente, eles vão se frustrar naturalmente. A gente não precisa dar frustrações a eles. Eles vão se frustrar porque eles não podem voar, né? Tipo, é natural da vida as frustrações. Eles vão imaginar coisas que eles não conseguem fazer. E essa frustração é natural deles. A gente não precisa se atrasar para buscá-los para que eles vivam uma frustração. Então, o que a gente puder proteger uma criança em primeira infância, a gente vai proteger. Porque essa segurança, essa base que a gente está dando firme agora, vai nos repercutir lá na frente, né? Num adulto bem resolvido. Num adolescente que não... Ou num adolescente, né? O período difícil, o adolescente vai ter os pais como base segura e não o amigo. Eles terão as referências dos amigos, mas os pais são a base segura, né? Então, Sim. a gente educa pensando no amanhã e não em resolver os problemas do hoje. Desculpa. E esse equilíbrio, né, sobre a frustração, quando a gente fala, mas o meu filho não vai se frustrar, tá, mas aí tu está sendo permissivo, né? Ou tu está sendo democrático, né, onde tem educação com respeito. Se a gente combina que tem um horário do almoço e esse horário do almoço, e ele queria brincar ou queria ver um desenho, mas ele teve que parar para ver o almoço, isso é uma frustração saudável. É diferente de eu simplesmente, vou dizer que vou buscar tal hora, mas ele nem sabe os horários mesmo, então eu busco o horário que ele quiser que ele não vai lembrar. E se ele ficar bravo, isso faz parte da vida. Não, cara, isso aí é confiança, é diferente do que a gente está construindo, por exemplo, na hora do almoço. A gente está confiando relações de confiança, né? E aí é justamente como a gente comentou, na adolescência, ele vai correr para ti ou correr de ti? O que vocês querem? Então a gente está começando a construir isso desde agora, desde essa da primeira infância, né? Lembrando, né, da nossa live lá da criança interior, não é as coisas que eu faço com eles que vai deixar trauma neles, né? É a forma que eles vivenciam isso, a forma que eles decidem isso, a forma que eles constroem isso. Mas essa relação que a gente tem com eles é muito importante. Porque a gente vai tendo uma relação de confiança, a gente vai estar tendo uma relação onde eles sabem que se eu falar algo eu vou cumprir, e esse algo é desde o buscar ou até o horário do almoço. Né? Então daqui a um pouco o buscar vai ser algo agradável, porque ele, meu pai está vindo me buscar porque combinou nesse horário, mas às vezes na hora do almoço, que eu combinei que aquele era o horário do almoço, e a gente vai almoçar naquele horário,
Não é uma coisa tão agradável assim, mas é uma relação de confiança. E a gente vai transformando isso nesses pequenos atos do dia a dia, né? E aí quando a gente, por exemplo, eu conheço pais, né, de adolescentes, mas o fulano não faz isso, não faz aquilo. Aí lá na infância, como é que tu fazia com ele isso? Como é que tu construía isso com ele? Então isso é importante a gente ter claro. O que, que a gente está fazendo hoje para amanhã? Né? O que, que vocês querem dos filhos de vocês daqui a 5, 10, 15 anos? E o que, que vocês estão fazendo agora para que isso aconteça? A gente precisa assumir a responsabilidade. Nada do que a gente fala aqui é para gerar culpa em ninguém, né? Se até o momento alguém que está nos ouvindo fez diferente disso, sempre é tempo de recomeçar. Sempre vale uma conversa. Eu tenho uma criança de 7 anos e estou conhecendo isso hoje. Eu não tinha essa visão de mundo hoje. Eu estraguei meu filho. Não, para, conversa, explica, né? Uma criança, especialmente uma criança de mais de 7 anos, já tem condições de entender. Ó, a mamãe agiu dessa forma até esse momento. Eu descobri que eu posso fazer melhor. Nananã, me desculpa pelos meus erros. Eu sempre busquei acertar. E agora eu vou me esforçar mais para fazer diferente. Mas, pensando que se a gente faz hoje para colher amanhã, né? Isso quer dizer que eu vou poder acordar meus filhos às 5h30 da manhã na adolescência, porque eles me acordam hoje às 5h30 da manhã. Será que a recíproca também é verdadeira? Ah, mas enfim, gente. Só para rir um pouquinho, porque é pesado, né? É uma responsabilidade grande que a gente tem como pais. É longe de nós, eu e o Léo, querermos gerar culpa em alguém, mas a gente precisa assumir responsabilidade pelos nossos atos, né? E, de novo, não são os nossos atos que vão deixar as marcas nas crianças, mas a forma como eles estão interpretando os nossos atos, né? Então, sejamos coerentes, consistentes. É muito difícil. Quando me perguntam o que é mais difícil para ti da maternidade, para mim não é horas de sono, apesar de eu precisar dormir, não é perder horas de sono, não são os ataques de birras, mas é o ser consistente, né? Se eu digo que não vamos almoçar vendo desenho, nós não vamos almoçar vendo desenho, porque hoje um dos dois chorou muito, então, ok, tá, liga a televisão. Aí eu só vou estar ensinando a eles que se eles chorarem muito, eles conseguirão alguma coisa. Então, para mim, o mais difícil é ser consistente, e na adaptação escolar a gente precisa ser consistente, né? A gente precisa estar presente e manter consistência nos nossos atos, né? Mais do que nas palavras. As palavras para as crianças, elas não têm tanta importância quanto a forma como a gente age em relação... Qual é a minha linguagem corporal quando eu deixo a criança na escola? Eu tô tranquila, eu vou dar um abraço na criança, eu tô tranquila? Ou eu dou aquele abraço como se eu não quisesse largar mais? A criança percebe isso? Opa, minha mãe não quer me largar. Então esse ambiente não é seguro, eu não vou? Aí ela chora. Mas o chorar é normal, o problema não é o choro nessa situação, mas é o que ela está entendendo da linguagem que o responsável está passando para ela no momento portão da escola. Eu tô tranquilo? Eu tô deixando meu filho feliz lá? Ou eu tô deixando porque eu não tenho outra opção? É a escola mais barata que tem, eu tenho horário para o trabalho, eu vou deixar aqui, mas eu deixo aqui e meu coração fica junto. Cara, busca outra solução. Sei lá, te reinventa, né? A gente tem um cérebro enorme capaz de nos proporcionar isso. Essa é a minha situação, né? Essa é a minha realidade. É a escola mais barata, é o que eu posso pagar. Então, eu estou consciente disso e eu estou seguro nessa decisão. E é aqui que meu filho vai ficar e eu vou deixá-lo em segurança, passando segurança para ele, ele vai ficar bem. Pode ser a escola mais simples. Mas se os pais estiverem seguros que os filhos estão bem, eles ficarão bem. E muito dessas coisas que a gente comentou sobre adaptação escolar, elas teriam que acontecer naturalmente ao longo de todos os dias, não só quando vão para a escola. Por exemplo, validação de sentimento tem que acontecer sempre, não é só contar na escola, né? Isso é importante. Essa relação de confiança, de o horário que eu vou buscar, o horário, isso é importante ter sempre. Se a gente combina coisas com eles, a gente tem que cumprir. Então é importante a gente combinar as coisas que a gente vai conseguir cumprir. Daqui a um pouco eu combino algo super difícil, porque eu quero me livrar daquilo de uma vez, né? Então, não vou conseguir mesmo, então vamos combinar só para a criança parar.
Não. Se tu não vai cumprir, então tu diz, olha, isso eu não tenho como cumprir. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o A, o B ou o C. Né? Então isso é importante. Essas relações a gente tem antes, né? Essa relação de combinar e construir com eles, não só quando eles estão indo para a escola. Se a gente está indo no mercado com eles, a gente combina. Se a gente está saindo de férias com eles, vai para um lugar diferente, a gente combina. Isso é importante. Essas coisas elas têm que acontecer naturalmente. Porque muitas vezes a gente vê, né, que nem o pessoal chegou aqui e ouviu essa live a primeira vez, tá, mas como é difícil fazer tudo isso? Claro, se a gente nunca fez nada disso, é difícil. Mas se a gente faz isso ao longo do dia, é muito mais fácil. Mas não é também simplesmente amanhã eu vou fazer tudo isso. Não, começa com um, começa com outro. Depois que aquele um já está bem internalizado na gente, nas crianças, a gente começa com outro. Isso é importante. A gente não tem que fazer as coisas simplesmente porque é um manual que eu ponho embaixo do braço e vou seguir. Se aquilo não está dentro de vocês, as coisas não vão funcionar. Isso é importante. Tudo que a gente constrói na relação com as crianças tem que estar dentro da gente, tem que ser verdadeiro. A gente tem que estar fazendo porque eu me sinto bem e porque ela se sente bem. Se daqui um pouco só ela se sente bem, cara, o lado da balança está errado. Tem que ter um equilíbrio. Só eu me sinto bem? Não, tem que ter um equilíbrio. E nem sempre esse equilíbrio vai ser bom para os dois 100%. Muitas vezes a gente vai ter que conversar, chegar num acordo, entender, eu vou ter que ceder, ele também, né? Isso não só com as crianças, né? Em todas as relações são assim, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. E é difícil, às vezes, a gente admitir, né? Ou a gente conseguir expressar para o outro aquilo que está me desagradando, né? Qual é o meu sentimento, qual é a minha necessidade, né? Então, isso é importante a gente ter, né? É verdade. Não, e a criança, nós somos o exemplo, né? Então, da mesma forma que ele está me vendo ceder, vai ser muito mais fácil que ele possa ceder, seja na nossa relação, na micro-relação de família, que é a primeira comunidade da criança, para com um amigo, quando vai disputar um brinquedo, vai viver uma situação, né? Os pais e a forma como a gente conduz, vai ser como eles vão reagir. Independente do que a gente fale, o que a gente faz pesa muito, né? Então, eles vão ser com os amigos o que a gente é com eles. É bem simples. E a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa que eu vi acontecer uma vez na escola que me chocou muito. Foi uma família disse para a criança: se hoje tu entrar sem chorar, depois da aula a gente vai comer sorvete. Tipo, vejam, né, que eles estavam premiando uma criança. Então, assim, a criança ela não pode ter o sentimento, e se ela não tiver o sentimento, ela vai ser premiada com comida. Tipo, duas relações completamente distorcidas, né? Que relação essa criança vai ter com a comida? Relações que nós, hoje em dia, temos de nos premiar. Ah, meu dia foi muito difícil, então hoje eu vou comer uma torta de chocolate da noite. Ou as fugas, né? Meu dia foi muito difícil, eu preciso beber alguma coisa antes de dormir. Então, assim, a gente precisa ensiná-los que, ok, tudo bem chorar. Mas como é que a gente pode fazer para superar isso? Como é que eu posso te ajudar a entrar na escola tranquilo, né? Vamos ajudar a criança a entender o sentimento e que todos os sentimentos são bons, né? Se essa criança está com muito medo, o que está acontecendo que essa criança está com medo? Ela está com muito medo no ambiente escolar porque ela foi ameaçada pelo professor e eu estou obrigando meu filho a entrar lá dizendo que está tudo bem, que a escola é legal. E as crianças, elas acreditam nos pais. Então, uma criança está sendo ameaçada na escola, está ficando de castigo, os pais não sabem, a criança está com medo do professor. Eu estou dizendo, não, filho, a escola é muito legal. Ela acredita nos pais. Então, ela começa a criar um entendimento de que ser punido ou ser ameaçado é legal, porque os meus pais me falaram que é legal. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Sim. E lembrando, que eu comentei, né, dessa relação com o ensino, né? Ele começa a educação infantil e a gente vai o resto da vida, né? O estudar é obrigação das crianças, dos adolescentes, né? A gente não tem como premiar isso ou negociar isso. Mesma coisa a gente, às vezes, cara, eu tenho que trabalhar, ponto. Ah, mas eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Então, tu, no teu trabalho, pode trocar. Ah, não quero mais estudar naquele lugar, não quero mais trabalhar naquele lugar, quero trabalhar em outra coisa. Tá. Na escola, a criança está insatisfeita com a escola, tá, vamos entender. Ah, mas eu não vou levar hoje. Não. Isso é obrigação dela. A gente pode acolher, entender,
que está acontecendo. Claro, se daqui a um pouco é uma situação muito extrema, sim, vamos trocar de ambiente, daí sim, isso sim. Né? A gente não vai, que nem já comentou, não vou obrigar meu filho a ir para um lugar que ele não se sente bem. Né? Mas a gente tem que entender que daqui a um pouco ir à escola é obrigação. É obrigação no sentido de que é o que eu tenho que fazer. Né? Eu não tenho que ir lá porque o meu pai, se eu tirar 10 na prova, meu pai vai me dar um videogame novo, eu não sei o que é isso lá no ensino fundamental, no ensino médio. Não. Cara, tu tirou 10 na prova porque é a tua obrigação, tirou 7, 5, não importa. A obrigação é estudar. E Mas a gente também estudar não no vai tempo. dizer isso, né, Léo? Não vamos jogar na cara como jogaram na nossas, mas a gente vai fazer com Não? que essa criança entenda que sim, é obrigação dela ir à escola. Ela não vai à escola para comer chocolate na volta, ela não vai à escola para ganhar um brinquedo, ela vai à escola porque ela precisa ir. Motivação intrínseca, né? A gente precisa ensiná-las, dar motivos, dar valores para que ela entenda e para que ela tenha vontade de ir a partir dela. Mas a gente precisa construir essa base. E a gente está construindo onde? Lá na primeira adaptação, lá na primeira infância, na educação infantil, né? Não é lá no ensino médio dizendo que se tu passar no vestibular te dou um carro. Isso. Oi? Essa relação começa cedo, né? Como é que ele vai ter motivação para estudar ali no quinto, sexto, sétimo, oitavo no ensino médio? Se lá atrás ele diz, tá, se tu não quer ir, não precisa ir, tá? Fica em casa mesmo, tá? A escola não serve para nada, só tá lá. Tá lá só pra passar o tempo, né? Então, se eu tava lá pra passar o tempo, o que eu tô fazendo aqui agora? Qual é essa relação? Né? Qual é essa relação que a gente está construindo ali? Qual é a relação que eu, adulto, dou para isso? É isso aí. Só se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente está quase encerrando aqui, né? Daqui a pouco a live já acaba. Se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa aí, se ficou com dúvida, ou se quer, não precisa ser dúvida, né? Quiser comentar qualquer coisa, como é que foi lá a adaptação de vocês, o que estão esperando para essa volta às aulas agora, deste ano, depois de todo esse tempo parado, como é que vocês estão se sentindo? A gente pode abrir uma caixinha agora lá, né, Léo? Quem sabe a gente abre uma caixinha ali para o pessoal nos trazer também até relatos para a gente compartilhar, porque os relatos é muito bom tu ouvir outra família que passou pelo que tu vai passar, né? Então, quem se sentir à vontade de compartilhar e quiser ajudar, a gente faz isso agora lá. Eu acho que vai nos derrubar aqui, o Insta vai acabar a nossa live, então sintam-se à vontade para nos buscar com ajuda sobre adaptação, né? Estamos aqui para ouvi-los. Não é um processo fácil, não é um processo simples. Lembrem sempre de respeitar a criança, que ela é a principal interessada, e a gente constrói em cima desse respeito, a gente constrói da melhor maneira possível. Né? O que faz sentido para a família, né? A partir dos princípios e valores da família, algumas coisas podem vir a fazer sentido e outras não. Mas lembrem sempre do respeito. Certo? E lembrando também, pessoal, na quinta-feira a gente vai ter uma live falando sobre pedagogia Waldorf, né? Então divulguem para todo mundo que vocês acham que se interessa por esse assunto. A gente vai falar, explicar, a gente vai trazer uma convidada. Na semana que vem também a gente vai ter duas lives falando, uma falando sobre Montessori, outra falando sobre Reggio Emília, para a gente conversar, discutir sobre tudo isso, essa forma, esse outro olhar, né? Então divulguem para o maior número de pessoas, para vir com nós aqui conversar e descobrir uma outra forma de olhar sobre a educação. É isso. Obrigada, gente. Parabéns para todo mundo, né, que se interessa. A Mi, como professora que está aqui com a gente sempre, querendo se aprimorar e crescer. Né? Isso é louvável num país onde a educação infantil é tão desvalorizada monetariamente, né, financeiramente. São profissionais que têm uma responsabilidade gigante nas costas e não recebem o tanto que merecem. Então, só pode ser amor. A única explicação que eu encontro é que só pode ser amor.